Vamos começar falando sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vai visitar amanhã o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Segundo lideranças do PL, ele vai ouvir aquilo que evitou na semana passada, que Flávio Bolsonaro é o escolhido para concorrer à presidência. Tarcísio disse ontem que não seria candidato à presidência, ele não seria nem que o Bolsonaro fizesse o pedido porque ele quer ficar em São Paulo. O governador também falou que o encontro com o ex-presidente na Papudinha não vai ter como foco disputa eleitoral, não. Ele vai lá mesmo prestar solidariedade, Reinaldo, ao ex-presidente. Está numa situação complicada, preso, né? Então ele vai lá só para isso. E o empresariado, mercados, empresariado que está aí, de algum modo, ligado à disputa eleitoral e que defende Tarcísio, resolveu entrar no compasso de espera, acha que ainda pode haver alguma reversão. Eu não acho, né? O que nós estamos diante aí Nós estamos diante da derrota, do malogro de uma estratégia. A estratégia escolhida por Tarcísio, né? E depois, quando a gente entrar no caiado, a gente vai ver que nós estamos falando de um mesmo fenômeno na política, né? Mas vamos lá, vamos ficar um pouco no Tarcísio. Nós estamos diante do malogro de uma estratégia. Ele escolheu, pensou assim, Bolsonaro inelegível, ora preso. Os filhos sem muita viabilidade eleitoral. Estou jogando o cenário lá para trás, né? Bom, o que eu faço? Qual é a minha saída? É demonstrar fidelidade absoluta a Bolsonaro em público, defender a anistia, defender o indulto depois, acusar o Supremo. Ele subiu no palanque para atacar o ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo publicamente, mantendo ali, então, a chama do bolsonarismo com ele, e nos bastidores costurar apoios para disputar a presidência, de maneira que ele virasse um imperativo categórico da direita, né? Na direita não tem saída a não ser ficar comigo. Então, e a minha saída vai ser qual? Quando eu tiver que conversar com ministros, eu mostro que eu sou fofo, que eu dialogo, que eu não sei o quê. Eu falo com o empresariado, passo a falar uma linguagem mais técnica, centro o fogo na questão da economia, falo da dívida pública, enfim, faço o discurso tecnocrático da virada, né? E o Brasil precisa sair deste momento e tal, como se o país vivesse à beira do abismo, num vale de lágrimas, e nós sabemos como os mercados erraram tudo, né, sobre o Brasil. Isso não quer dizer que eles não continuem, seus representantes, a fazer previsões apocalípticas. Os mercadores do apocalipse continuam por aí, né? É a função deles. É assim que essa gente ganha dinheiro. Então, os mercadores do apocalipse continuam a ver o caos não veio. Tarcísio virou porta-voz dessa virada, precisamos virar o Brasil e tal. Costurava os apoios desses setores e, ao mesmo tempo, demonstrava sua fidelidade absoluta a Jair Bolsonaro, na esperança de ser o herdeiro desse espólio político. Jamais cansarei de lembrar isso, que no dia 7 de julho, neste portal, né, na minha coluna, eu falei que isso daria estupidamente errado para ele, né? Tá lá com todas as letras, né? E até brinquei que eu tinha aprendido aquela lição de política. Eu aprendo muito lendo Maquiavel, relendo, lendo, relendo, né? Mas ali eu tinha aprendido lendo Frankenstein, da Mary Shelley. Foi uma mocinha de 19 anos, presa num castelo, num desafio com o namorado, o poeta Shelley e outros, e Baudelaire, etc., para ver quem escrevia a história de terror mais convincente. E ela ganhou, né? Um embate, né, daqueles jovens atrevidos. A criatura sempre ameaça o Criador se o Criador não tiver a devida generosidade com a sua própria obra, né? O Tarcísio político, o Tarcísio técnico é uma obra da Dilma. O Tarcísio político é uma obra do Bolsonaro.
sem dúvida. Só que, muito rapidamente, a criatura ganhou a adesão de alguns setores que jamais aderiram para valer a Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um instrumento de alguns entendimentos sobre a política brasileira, né? E o Tarcísio logo ganhou a adesão de alguns setores que viam e veem Bolsonaro com muita resistência, os Bolsonaro. E aí o Tarcísio falou, bom, eu vou conseguir tomar esse lugar e ser o candidato. Acontece que apareceu o Eduardo no meio do caminho. Se o Eduardo errou todas na relação do Brasil com o Trump, você jamais poderia imaginar que, a essa altura, existe um jantar de gala pré-marcado entre Lula e Trump, né, em março. Vamos ver, pode desandar? Pode, mas as coisas estão indo bem, né? Jamais imaginou esse estágio das relações entre Brasil e Estados Unidos. A ideia deles era que o Trump funcionasse como um elemento de desestabilização do Lula. E eu não estou dizendo que o Trump fosse usado para isso. Eu não estou dizendo que ele não possa ainda interferir na eleição, vamos ver. Né? Tentar interferir. Bom, esse cenário não aconteceu, né? Mas aconteceu um no qual o Eduardo apostou vivamente. A sucessão na direita, porque eu observava então, eram duas sucessões. A sucessão presidencial, ou a eleição presidencial, né? Porque o Lula pode ser o sucessor de si mesmo, ser reeleito, e também a sucessão no campo da direita. Se o Tarcísio vira o candidato, ele vira o líder incontestável da direita, cria sua própria herança, cria sua própria, seu próprio arco de apoios, buscaria necessariamente ampliar o governo, né? E fazer, eventualmente, uma coisa um pouco menos estreita do que o bolsonarismo, ainda que, entendo eu, de extrema-direita, dados os valores com os quais ele lida. Só que o Eduardo falou, não, nós não estamos dispostos a fazer isso justamente porque nossa herança vai se diluir, né? Tarcísio, não obstante, manteve o pleito dele, todo mundo sabe disso, bastava, como dizia Ivan Lessa, encostar o ouvido ao peito de algumas lideranças empresariais de São Paulo, do mercado, para saber que Tarcísio era a verdadeira opção e que se imaginava que, na hora H, Bolsonaro receberia uma imposição dos fatos e uma imposição dessas elites econômicas, né, em alguns casos políticas, e não lhe restaria alternativa que não endossar o nome de Tarcísio, sendo ali um objeto passivo dos fatos. A gente viu que não aconteceu. Tarcísio, nesse particular, quebrou a cara, muito rapidamente ganhou a fama no bolsonarismo mais radical de traidor. Ainda hoje existem arestas ali, né? O Flávio concedeu aquela entrevista quando estava a primeira visita dele marcada, que era na quinta-feira da semana passada, deixando claro que, bom, ele vai lá só para ouvir o que meu pai tem a dizer. Aí ele adiou a viagem, né? E agora vai fazer aquilo que tem de fazer, segundo as escolhas que são dele, né? Ele abraçou a estratégia errada. Ele e, a rigor, toda a direita, porque não construíram valores novos, né? Os analistas, alguns apenas conservadores, outros francamente reacionários, adoram lembrar que o Lula não constrói lideranças novas, não constrói lideranças novas. De qualquer modo, no campo progressista, existem algumas teses econômicas que estão sendo debatidas, né? Existem valores em trânsito que estão... Agora, quais são? Cadê a direita democrática no Brasil? Né? O que aconteceu com ela? Ela virou caudatária do bolsonarismo, foi engolida por ele, né? Foi fagocitada, que foi o verbo que eu usei, né? O bolsonarismo fagocitou, engoliu, englobou essa direita, que não tem o que dizer. Não tem o que dizer, mas, no entanto, tem uma pletora de candidatos, tem um monte de candidatos. Um monte de candidatos sem coragem
de afrontar o bolsonarismo. Então, é uma situação paradoxal, interessante, né? Então, olha, o Ratinho quer ser candidato, o Caiado diz que é candidato, o Leite pode ser candidato, não sei quem candidato, mas quem é o candidato que diz não ao bolsonarismo e às suas maluquices? Não existe. E se não existe, convenha, o Eduardo tem razão prática em dizer, peraí, os votos são nossos. Os votos nem pertencem a vocês. Vocês construíram o seu eleitorado? Vocês construíram? Diz assim, o Lula investe na polarização, o Bolsonaro investe na polarização. Tá, e quem não investe na polarização, investe em quê? Em quê? Quais são os valores? Quais são os valores alternativos? Eu sei quais são os valores alternativos do campo progressista, mais ou menos do lulismo, que é maior do que o campo da esquerda, ao bolsonarismo. Quais são os valores alternativos dessa direita? O Tarcísio teve condições de tentar construir isso, mas escolheu o caminho da submissão, da sabugice e da subordinação. E é o preço que agora ele está pagando. Vai disputar a reeleição aqui em São Paulo. O imponderável pode acontecer? Pode. Já disse aqui, acho segunda-feira, mas eu não vou aqui listar o imponderável, porque senão nem seria imponderável, né? Dentro do que é ponderável, o Bolsonaro vai dizer o óbvio para o Tarcísio, que modestamente eu sabia desde 7 de julho. O candidato à presidência nosso não é você. E se você quiser sair, como o Flávio deu uma entrevista lá para um portal em Santa Catarina, e se você quiser sair candidato, você vira o nosso traidor. Aí você escolhe o caminho. É isso. O governador de Goiás escolheu o caminho dele, que foi a filiação ao PSD. Deixou o União Brasil. Ronaldo Caiado disse que é grato à União Brasil, mas que é hora de dar um passo adiante. O anúncio foi feito nesse vídeo ao lado dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Júnior. Ô, Reinaldo, bom, é aquilo, né? Agora o PSD tem 3 pré-candidatos, assim, né? Ou postulantes a pré-candidatos. O Ratinho, o Leite e o Caiado. E agora, como é que fica isso? Como é que fecha essa conta? Não, e pode ser que venha mais, né? O Zema, quem sabe? Não, estou fazendo uma ironia. Não, e veja, vai alguma ironia aqui, mas nem tanto. Pode ser, eu diria que o Kassab tem um 4º candidato, bem forte. Quem? Sabe qual é? Você não sabe? Não. Chama Luiz Inácio Lula da Silva. Rapaz. Ele tá lá, né? No governo Lula, inclusive. Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia. Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. André de Paula, ministro da Pesca. Rompido não tá. O PSD da Bahia, por exemplo, é um PSD lulista. Sim. O PSD do Piauí é um PSD lulista. E o Piauí... E Pernambuco também, né? A Raquel Lira e tal. Pernambuco, a Raquel Lira, nós vamos falar daqui a pouco. Também é. Também está com o Lula. Mas é importante. O Piauí, além de ter sido a terra de Mário Faustino, o maior poeta do século passado no Brasil, sobrinho, neto do Ciro Nogueira, é a terra do Ciro Nogueira que corre o risco ali de não conseguir se reeleger senador, né? É uma luta política importante. Então, o PSD não é oposição. O que o Kassab é um homem forte do Tarcísio. E disse, estarei com Tarcísio onde Tarcísio estiver. É a grande liderança surgida no Brasil. Mas o Kassab, ele pode achar alguma grande liderança também daqui a pouco em outro lugar. É o modo que ele tem de fazer política, né? Também fagocitar, né, as forças. E no PSD pode haver essas contradições, né? O próprio Caiado já atacou muito o Kassab, chamou o Kassab de cafetão, disse que ele tinha um caráter líquido, né? E agora tá junto.
Não, mas em política, esses xingamentos não têm grande importância, né? Você sabe que mais de uma vez já me ofereceram para eu me candidatar e tal, até partidos respeitáveis. Eu falo, vocês estão loucos, né? Primeiro que eu não sou político, e segundo, que eu não convivo com isso. Se o sujeito falar que eu tenho um caráter líquido, ele não vira mais meu amigo. Não tem chance disso acontecer, né? Acabou, não dá, né? Cafetão. Mas em política, isso, os adversários podem fazer alianças. E você quer saber? Eu não acho ruim, não. Eu acho ruim que eles se matem, que eles troquem tiros, que troquem porrada, que levem o país a crises institucionais, que eles se juntem num determinado momento da trajetória contra o inimigo comum. Isso é da política. Agora, o que eu acho notável aí é que o Caiado queria, porque queria impor a sua candidatura à União Brasil. Né? União Brasil chegou uma fórmula, aquele União Brasil que rompeu, acho que você se lembra, né? Acho que foi em novembro, União Brasil e o Progressistas romperam com o governo, estamos fora, porque agora, não sei o quê, papapá. Bom, esse União Brasil hoje já tem uma outra posição, eles têm 3 ministros, não são filiados, mas contam com a anuência, não são indicados pela direção, mas contam com a anuência da direção do partido, também tem 3 ministros. E a União Brasil estava em relação ao Caiado assim, meu filho, é o seguinte, tá, pode até ser você candidato, nós não vamos mover uma palha por você, você não vai chegar ao segundo turno, e nós vamos liberar as forças produtivas para votar em quem quiser depois, no segundo turno, porque também existe União Brasil governista. Né? O Caiado não queria assim, ele tem um discurso, em muitos aspectos, à direita até do discurso do próprio Flávio, né? Que hoje se esforça para parecer um pouco moderado, né? O Caiado não tem esforço nenhum para isso. Né? E ele foi para o PSD, onde já há 2 candidatos. O Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, que acho não será candidato, eu acho que ele se candidata ao Senado, com boa chance de se tornar senador. O Ratinho tem uma vaga, a mais certa de todas as vagas ao Senado do Ratinho, se ele quiser. Ele se elege senador lá, sei lá, com mais de 70% dos votos, a uma das vagas. Né? E pode ser que o Kassab... então o Caiado quer muito, o Caiado diz, não, ninguém está definido aqui, vamos ver entre nós 3. Ver o quê? Se for do ponto de vista da viabilidade eleitoral, o candidato é o Ratinho. Alguma dúvida? As pesquisas estão aí. Né? Da presença no noticiário, é o Ratinho, não o Caiado. Se a gente for pensar quem representa melhor isso que é o PSD, né? Essa estrutura um tanto flexível, meio gelatinosa, que vai de um ponto a outro e engloba todo mundo e tal, ainda assim é o Ratinho. Aí talvez, eventualmente, pudesse ser o Leite, mas com muito menos viabilidade eleitoral. Então, eu acho assim, olhando agora, parece que o Kassab tem mais um nome, ele pode ter tranquilamente fazer esses 2 senadores, tem mais um nome, que alguma densidade eleitoral há de ter, e seja lá o que aconteça depois, o Kassab vai fazer, acredito, né? Eu duvido que o PSD vá, num eventual segundo turno entre Lula e Flávio, o PSD vai falar, não, nosso negócio é Flávio. Acho que não será. Olha, nosso negócio, o quê? Ele vai impor, por exemplo, o Flávio ao PSD da Bahia? Não vai, porque o PSD da Bahia não vai segui-lo. Né? Esquece. Então, do Piauí também não. De Pernambuco? Não. Então, está todo mundo liberado. Né? Se você olhar, o Kassab tem mais cartas na mão agora, né? Ainda que não tenha a carta na qual ele apostou também durante um bom tempo,
né, que era o Tarcísio candidato. Mas o Kassab também, né? O Kassab esteve entre aqueles que diziam ao Tarcísio: olha aqui, você tem de se construir, ter uma margem de independência nessa construção. Né? Isso foi público, da entrevista falando isso. Ele já disse que ele achou que o Tarcísio errou quando se vinculou excessivamente ao bolsonarismo. Mas esse é o problema, né, cara? Então, aí, assim, que junta a mesma questão quando pensamos o Tarcísio propriamente, agora o Caiado. Cadê o candidato alternativo? Você não pode acusar o Lula de investir na polarização, porque, afinal de contas, ele coloca o pleito dele. Você não pode acusar os Bolsonaro de investir na polarização, porque, afinal, fazem o jogo político deles, que é do interesse deles. Ora, Diego, se há quem não queira isso aqui chamam polarização, essa palavra estúpida, pois então que lancem alternativas. O Caiado até era inicialmente, mas aí, num dado momento, ele falou: bom, eu também preciso da anuência do Bolsonaro. Sem ela, não me viabilizo. E passa a fazer o discurso bolsonarista, e passa a prometer indulto, e passa... E quando você olha, nenhum desses candidatos, por exemplo, se opôs à taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, né? Se opôs à lei Magnitsky imposta ao Alexandre de Moraes. Ninguém quis comprar essa briga. Ninguém quis comprar essa briga e, no fim das contas, quem acabou fazendo uma espécie de acordo, se não um acordo, mas um movimento de aproximação com o Trump foi o Lula, que em tese era o alvo principal do Trump. E agora nós temos aí o Valdemar Costa Neto. Ele quer, por exemplo, um candidato da direita. Ele acha que o jogo é tentar fazer o segundo turno no primeiro. Esse jogo para o PT também não é ruim. É sempre arriscado, mas não é ruim. Veja só, se a pesquisa Atlas Bloomberg estiver certa, o Lula quase vence no primeiro turno de novo, a exemplo do que aconteceu em 2022. Não vencendo no primeiro, as coisas ficam apertadas no segundo e vão ficar, pode repetir o cenário de 2022. Né? Então, a direita está aí. É um candidato só, como quer Valdemar? Mais de um candidato? Há teorias para todos os gostos. Né? Vamos ver. De qualquer modo, acho que o Kassab ter um candidato, para ele, não é um mau negócio. E depois ver o que ele faz.